Olá, pessoas. Vamos falar na aula de hoje do espalhamento de elétrons, tá? Qual é a vantagem de usar elétrons e jogar contra o núcleo, né? Quando eu uso prótons, nêutrons ou partículas alfa, né? Quando eles chegam perto do núcleo, eles têm interação nuclear, né? A força nuclear começa a interferir, né? Então a gente tem desvios, por exemplo, do espalhamento de Rutherford, igual eu discuti na aula passada, né? E qual é a forma da força nuclear? Né? A forma da força nuclear ainda é uma incógnita, não tem uma forma fechada. Você tem modelos que funcionam muito bem em alguns casos e não funcionam tão bem em outros casos. Você precisa de outros modelos. Né? Então, você tem que sempre trabalhar com modelos efetivos. Se você usar elétrons, né, elétrons não sentem a força nuclear, só prótons e nêutrons, né? Na verdade, são os hadrons e baryons sentem, os elétrons são leptons, mas os elétrons não sentem a força nuclear. Isso é importantíssimo. Como eles não sentem a força nuclear, então eles nunca vão desviar, né? Nunca vai desviar da lei do espalhamento de Rutherford. Vai ser sempre aquilo lá. Então vai ser perfeito. Então eu vou poder descobrir qual é, por exemplo, a densidade de prótons dentro do núcleo, analisando o espalhamento de elétrons, tá? Então, vamos escrever isso aí até para ficar claro, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Como elétrons não sentem a força nuclear, então nunca haverá desvios da fórmula do espalhamento de Rutherford. Em geral, né, os elétrons, se eu lançar elétrons contra o núcleo, o átomo não é nêutron. Então existe uma barreira coulombiana dos outros elétrons, né? Mas essa também é facilmente transposta. Por quê? Porque o elétron é muito leve. Então, se você quiser acelerar um elétron, é uma coisa muito fácil, tá? Então, é muito fácil dar energia cinética para o elétron. Então, a gente pode usar o elétron para enxergar dentro do núcleo de maneira precisa, né? Sem ter interferência. Se eu jogar uma partícula alfa, né? Chega um ponto que eu não sei mais se aquele comportamento que eu obtive, né? Se ele é por causa da interação nuclear ou se é por causa da interação de Coulomb, né? E mais do que isso, na verdade, em geral, eu sei, mas mais do que isso, eu não sei qual a forma da força explicar que dá aquela interação, porque como eu disse, né, eu posso propor modelos, aí eu ponho um modelo lá, ele começa a funcionar muito bem, aí eu aumento a energia e aquele modelo não funciona mais, eu tenho que modificar o modelo, então eu vou ter que estar sempre trabalhando com modelos. No caso do eletromagnetismo, não. A gente sabe a forma fechada da força. A força de Coulomb fala que a força entre duas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância, diretamente proporcional às suas cargas. Então, aquilo nunca vai falhar. Então, eu posso estudar, né, lançar elétrons com energia suficiente para entrar dentro do dentro do núcleo, né, e entender, né, depois, de acordo com como o elétron sai desse núcleo, né, ou seja, achar o meu sigma, né, achar meu sigma de θ, eu posso influir sobre como está a densidade de cargas dentro desse núcleo, né? Por quê? Porque os elétrons, ele só enxerga os prótons, ele não enxerga os nêutrons, porque os nêutrons são nêutrons, então a força entre o elétron e o nêutron é zero, né, em primeira aproximação. Então, eu posso estudar como é a densidade de cargas dentro do núcleo, jogando elétrons de alta energia dentro dele, tá? Então, eu vou ter lá modelinhos, né? Tudo baseado em modelo, né? Se a densidade de carga de prótons é uniforme dentro do núcleo, né? Eu sei estimar o tamanho do núcleo pela aquela fórmula, né? Raio é igual a 1,41 elevado a 1/3, esse é o tamanho do núcleo, né? Aquele outro termo mais 2,11 é por causa do tamanho da partícula alfa. Então eu sei o raio do núcleo, né? E sabendo o raio do núcleo, eu posso descobrir qual é a densidade de prótons lá dentro. Se a densidade de prótons for uniforme,
Então, eu vou ter um espalhamento, um sigma de θ, né, tal que para um certo θ0, esse sigma de θ é máximo, tá? Então, eu vou ter um valor máximo no qual o ângulo no qual os elétrons são mais espalhados, né? Se por acaso a densidade de prótons é maior perto da borda do que no centro, desse jeito aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou ter um espalhamento já aqui, né? Então, eu vou ter um sigma de θ, onde o seu valor máximo é para um θ maior do que esse θ0 aqui, né? Então, se a densidade for uniforme, eu tenho um θ0. Se tem mais prótons perto da borda do que no centro, então, meu ângulo de espalhamento no qual a seção de choque é máxima é maior. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um núcleo no qual tem mais prótons no centro do que na borda, né? Ou seja, os prótons estão mais no centro do que na borda, então o meu ângulo cujo o espalhamento é máximo, né, é menor do que o θ0, tá? Então, eu construo a partir de modelos, eu faço as contas, né? Eu proponho isso, né? Pô, vou fazer as contas do espalhamento de Rutherford considerando uma densidade uniforme. E aí eu consigo construir o meu sigma de θ. Agora eu vou construir um sigma de θ considerando que tem mais prótons na borda do que no centro. Aí eu obtenho um sigma de θ. Outro sigma de θ. Agora eu vou construir um átomo no qual tem prótons só no centro e em volta tudo é neutro. Aí eu tenho outro sigma de θ. Cada um me dá qual é o sigma de θ máximo, né? Ou seja, onde tem a máximo número de elétrons espalhados, né? Basicamente é isso. Lembra que a seção de choque está relacionada com probabilidades, né? Então, cada um deles me dá pô, aqui nesse eu tenho mais elétrons no 60, nesse eu tenho mais elétrons em 65 e nesse eu tenho mais elétrons em 54, por exemplo, né? E aí eu faço o experimento. O que eu faço? Eu vou lá, né? Fiz as contas no papel. Agora eu vou lá e jogo elétrons em núcleos reais, né? E vou ver aonde estão os espalhamentos máximos, né? E depois que eu meço, eu descubro que o quê? Que os espalhamentos máximos estão no ângulo previsto pela densidade uniforme. Então, a densidade de carga dentro dos núcleos é uniforme. Ou seja, os prótons estão uniformemente distribuídos, né? Então, a densidade de carga dentro dos prótons é aproximadamente uniforme, tá bom? Isso é um resultado experimental, né? Que você contrasta com a teoria, né? O que você faz? Você, igual eu falei aqui, você constrói modelos, né? Você descobre que se a sua densidade de prótons for uniforme, você tem um θ máximo e na hora que você mede, você obtém exatamente aquele θ máximo que você previu, tá? Então, os elétrons têm essa grande vantagem. Você não pode fazer esse experimento com os prótons, por exemplo, nem com os nêutrons, porque eles se interagem entre si, né? Só com elétrons. Outro motivo seria fazer com radiação, né? Raios gamas, né? Que é fóton, né? Fóton de alta energia. Só que aí os resultados são mais difíceis porque os espalhamentos dificilmente são elásticos. Aqui a gente está trabalhando ainda com espalhamento elástico de elétrons, né? Então esses espalhamentos são totalmente elásticos. Então, gente, deixa eu explicar para vocês essa figura aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Esse aqui, na direita, é um modelo teórico, tá? Então, essa é a densidade de cargas, né? Essa é a densidade de prótons em razão da distância, né? Do centro do núcleo, né? O que está acontecendo? Né? A densidade de carga é mais ou menos uniforme, igual eu falei para vocês, né? Depois ela cai suavemente, porque o núcleo ele não é uma bola de bilhar, tá? Ele não acaba do nada.
ele é tipo a atmosfera da Terra, né? Então vai ficando cada vez mais rarefeito, tá? A gente pode considerar isso. Então esse é um modelo. Mas o mais importante é que para o tamanho do núcleo, né, que é o que importa, a gente pode considerar que o tamanho dele é mais ou menos metade disso aqui. Então isso aqui vale 0,8, então quando for 0,4 a gente considera que o núcleo acabou, tá? Então a gente considera, por exemplo, que esse núcleo tem um tamanho de 4 Fermi, né? Isso aqui é em Fermi, então 4 vezes 10 a menos 15 metros, tá? Então esse é o tamanho do núcleo. Pode considerar mais ou menos isso, tá? Então, eu proponho esse modelo, cuja densidade é basicamente uniforme até 3/4 do núcleo, ou mais de 3/4, né? Um pouquinho mais de 3/4 aqui, a densidade é uniforme. Quando eu proponho esse modelo, eu obtenho essa linha aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que isso aqui é d sigma d ômega, né? Então, ou seja, é a seção de choque diferencial, né? Onde se eu integrar no ângulo sólido, né? Ou seja, integrar em todo o espaço, basicamente é isso, né? O d sigma, o d ômega aqui, ele é o ângulo sólido, né? Então, se eu quiser saber tudo, eu tenho que integrar, né, em todo o espaço, tanto em... Basicamente, isso aqui é dφ dθ, né? Eu tenho que integrar tanto no ângulo polar quanto no azimutal. Então, quando eu proponho esse modelo da direita aqui, ou seja, densidade mais ou menos uniforme, depois ela cai suavemente, eu obtenho essa linha preta sólida aqui. E quando eu faço o experimento, eu obtenho esses pontinhos aqui. Esses aqui são os pontos experimentais. Notem que os pontos experimentais, eles batem muito preciso com a linha, tá vendo? Aqui são todos pontos experimentais, ó. Ou seja, esse modelo de distribuição de carga ser mais ou menos constante, né? Porém, né, depois de uma certa distância, ela cai suavemente cai bem bruscamente, né? Pode ver aqui que em 4 ela já está na metade, em 7 ela vai a 0, né? Não sei, mas o mais importante é essa primeira parte aqui, né? Então, como a distribuição de carga mais ou menos uniforme, né, eu consigo prever exatamente qual é a seção de choque, né, para todo, né, o espaço na hora que eu integrar isso aqui em dφ, né? Então, é assim que faz, né? Propõe um modelo e vê se seu modelo reproduz os resultados de laboratório. Então, lado direito é modelo, lado esquerdo é laboratório. Direito é modelo, lado esquerdo é linha sólida, é a previsão do modelo, lado esquerdo, nos pontinhos, é os resultados experimentais. Os resultados experimentais batem, que é uma maravilha, né? Então, é mais ou menos realmente uniforme a densidade de carga, tá? É isso que está falando aqui. Que mais que eu posso comentar? Tá, os elétrons só enxergam prótons. E a densidade dos nêutrons dentro do núcleo, né? A densidade do nêutron dentro do núcleo, ela é, se não for um átomo muito grande, se o A for mais ou menos até 100, né, o número de massa dele for mais ou menos até 100, então a densidade de nêutrons também é uniforme, tá? Então o núcleo pode ser considerado mais ou menos uniforme, ainda que tenha mais nêutrons do que prótons, né? Vai ter mais nêutrons do que prótons, mas a densidade também é uniforme. Tá belezinha? Se o núcleo começar a ficar muito grande, aí a densidade de prótons muda um pouquinho, tá? Aí você vai ter uma chamada crosta de nêutrons, tá? Quando o núcleo é muito grande, tem mais nêutrons na crosta do que prótons, né? Os prótons ficam mais dentro do núcleo e os nêutrons ficam mais para fora. Isso é contraintuitivo, tá? Porque se você pensar bem, os prótons, eles são repelidos um pelo outro, porque eles têm carga positiva, né? Então, se esperava-se, né, que os prótons ficassem o mais longe possível, porque eles estão repelindo um ao outro, e os nêutrons que não sentem a força elétrica, né, ficassem mais no centro. Mas não. Os prótons, eles não só ficam para baixas densidades, os prótons ficam uniformemente distribuídos. E para núcleos muito grandes, com A maior que 120, né, perto de 130, até 200, né, quando o A fica muito grande, cria-se uma crosta de nêutrons. Então,
né, perto da superfície do átomo, né, do núcleo atômico, perto da superfície do núcleo atômico, só vai ter nêutron, tá? Esse é um resultado bastante contraintuitivo, né, mas só se aplica a átomos muito pesados, né? Átomos menores que 120, você pode considerar que a densidade de prótons e a densidade de nêutrons é igual e todo mundo é uniforme. Para átomos mais pesados, a densidade de prótons ela é igual ainda, né? Porém, ela só vai até um certo limite, né? Ela ainda vai ter lá, por exemplo, vai continuar sendo igual a densidade de prótons, porém, a partir de um certo limite, passa a não ter mais prótons e ainda existe nêutrons. Aí você tem a chamada crosta de nêutrons, tá? Então, espero que isso tenha ficado claro. O experimento de espalhamento elástico, isso aqui é espalhamento elástico, tá? De elétrons é muito importante por causa que ele não sente a força nuclear. Então, eu posso usar a lei de Coulomb em seu esplendor, né? E esse modelo aqui prevê muito bem a seção de choque diferencial aqui, né, do átomo, belezinha? Então esse é o espalhamento de elétrons, tá? Espalhamento elástico de elétrons. Nos vemos na próxima aula. Fui.